Vocês conseguem enxergar a apresentação, pessoal? Sim, professor. Tá. Consegue me ouvir bem também? Tá tudo certinho. Ah, perfeito. Vocês podem se manifestar, por gentileza, se caso estiver travando a aula ou se não estiverem me ouvindo bem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Na aula passada, né, na quinzena passada, nós discutimos um pouco sobre doença de Chagas. Eu falei para vocês que eu traria, dentro do período meu de aula para vocês, duas doenças relacionadas a doenças tropicais, doenças que é relatado dentro do vestibular, no caso do Enem, que era importante vocês terem pelo menos um conhecimento prévio, e a partir daí, dessas duas doenças, e do que é discutido dentro delas, vocês possam até responder outras questões. E aquilo que nós trabalhamos um pouquinho, com eliminação, saber eliminar uma colocação errada dentro de uma questão também. O Enem, você não consegue absorver todas as informações, né? Para você responder uma prova de história, de geografia, a matemática você tem que desenvolver a continha ali, a física também, mas a biologia você pode eliminar aquilo que você tem certeza pelo seu conhecimento que não contempla aquilo que foi solicitado para vocês. Então, é uma dica para vocês, tá? Quando vocês chegarem a fazer a prova, vocês vão, caramba, isso aqui é um absurdo, porque eu estudei, isso aqui não tem nada a ver. Então, você vai cortando ali e fica entre aquilo que você sabe, e aí você incorpora seu conhecimento naquela questão para você ter sucesso no resultado. Então, conforme eu disse, nós já falamos sobre a doença de Chagas, e aí eu resolvi trazer o assunto da malária, que é uma outra doença que também sempre é cobrado dentro dos vestibulares. Esse ano, pessoal, olha só, é uma informação muito importante. Quem que faz a prova? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia quem que faz a prova? Professores. Professores. Mas quem que aplica a prova? Quem? É um órgão da igreja? É um órgão do Estado? É uma empresa particular? O Enem, ele é do Estado, é do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem uma parte lá do órgão dele lá que compete isso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Lá atrás, quando eu tinha a idade de vocês, há muito tempo atrás, me ensinaram o seguinte: independente qual seja a minha posição política, tá? Eu não posso falar mal do governo dentro de uma prova que ele vai corrigir. Isso é complicado, entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Tá? E não que eu apoio esse governo, não, tá, pessoal? Nada disso não. Muito está sendo discutido desde o ano passado, a questão do coronavírus, e um remedinho que é usado para malária, que é o hidróxido de cloroquina ou cloroquina. E nós vamos estudar isso no decorrer desse ano. Então, por que eu trouxe a malária para vocês? Porque provavelmente vocês vão ter uma questão relacionada à malária e à cloroquina ou hidróxido de cloroquina. Quem está no estado faz essas coisas com vocês, entendeu? Então é importante vocês terem conhecimento. Mas vamos lá. O que é malária? A malária, pessoal, ela é uma doença também infecciosa, tá? Conforme eu relatei na doença de Chagas, causada por um tipo de parasitas. Nós temos alguns parasitas que nós conhecemos, vírus, bactérias, fungos. Nesse caso aqui, é um parasita que é um protozoário. E vocês precisam gravar qual é o gênero dele, porque geralmente é o gênero que vai ser discutido dentro de uma prova. Nesse caso, a malária aqui, que é um gênero, que é um protozoário chamado plasmódio. Ok? Então, o plasmódio é o protozoário que vai causar a doença da malária. Na aula passada, nós demos um nome bonitinho para isso daí, que o vestibular às vezes fala. O vestibular pode perguntar quem é o causador ou qual que é o agente etiológico, tá? No caso da malária, o agente etiológico é o plasmódio, que é o protozoáriozinho que vai lá causar a doença no nosso corpo. A gente fala aqui sobre a taxonomia, mas não importa para vocês aqui, vocês não precisam decorar filo, família, não, é só o gênero, plasmódio e ponto final, tá ok? Hoje, nós sabemos que há mais de 100 espécies de plasmódios. Alguns infectam macacos, outros infectam aves e répteis, tá bom? Não é cobrado isso no vestibular também, não. Agora, é cobrado, sim, quem é o vetor, o agente
que leva o protozoário plasmódio até o ser humano. E esse é um mosquitinho, tá? Chamado Anopheles. Então, esses dois nomes têm que estar na cabecinha de vocês. Agente etiológico é o protozoário do gênero Plasmodium. O vetor é um mosquito chamado Anopheles. Ok? Vamos lá. Ok. A malária, pessoal. A malária tem um fator histórico importante. A malária humana, ela que atinge os seres humanos, provavelmente ela surgiu na África, onde acabou disseminando para todo o resto do planeta. Ela é uma doença tão antiga que há registros, tá, dessa doença há mais de 4.000 anos atrás, descritas pelos egípcios. E por que disso? Algumas autópsias em múmias detectaram o Anopheles, tá, dentro de algumas células, de células não destruídas ainda, porque eles tinham todo o tratamento com essas múmias para elas poderem para ocorrer mumificação. Então, algumas múmias tinham esse agente etiológico lá ainda conservado. Então, a ciência constatou que lá atrás, no Egito Antigo, a sua população já era atingida por esse tipo de doença. No continente americano, a malária causada pelo Plasmodium vivax já era conhecido pelos nativos antes da descoberta das Américas. Então, os índios, os registros dos incas, dos astecas e dos maias já detectavam que havia uma doença que causava um alto teor de febre, em momentos sim, em momentos não, e levavam a óbitos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, tá ok? A malária pelo Plasmodium falciparum provavelmente chegou ao continente americano através dos colonizadores europeus e o tráfico de escravos africanos também. Então, essa movimentação migratória entre os europeus e trazer os escravos, que era a coisa mais absurda que podia se imaginar, para o Brasil, também trouxe o Plasmodium falciparum. E também essa doença é conhecida por outros nomes: paludismo, febre palustre, maleiga, ascensão, mas na prova, tá, do Enem, todas as questões que eu já vi até hoje, ela é tratada como malária ou paludismo. E vocês vão ver o porquê que se chama paludismo depois, ok? Continuando ainda no fator histórico, por quê? A questão da malária se discute bastante, faz algumas interpretações históricas dentro dela. Então, até o final do século XIX, a malária esteve presente praticamente em todo o território brasileiro. Hoje, tá? Hoje, ela, apesar de ter ocorrido um programa de erradicação, da malária desde 1955, começou a trabalhar no Instituto Chagas, não foi possível acabar com a transmissão dentro da floresta amazônica. Tá? Então, se trabalhou para se destruir o mosquito, o Anopheles, que está no resto da região, fora da região amazônica. Se trabalhou para se tratar as pessoas infectadas, porque se você está infectado, você pode transmitir para um Anopheles que não está infectado. Então, se conseguiu diminuir, praticamente erradicar fora dessa região, mas na região amazônica, como tem muita floresta, é praticamente impossível. Há casos de registro, deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui. Vocês lembram não, quando desce para o Rio de Janeiro, tá? Quando você está descendo aqui para o Rio de Janeiro, vocês já viram aquela represa da Light? Então, um pouquinho mais para a sua direita ali, tá? Tem uma outra represa, que é a represa de São Marcos. Tem todo um fator histórico ali também. Uma hora a gente pode tirar e contar isso para vocês aí. Mas ali, aquele projeto foi um projeto todo errado. Destruiu uma das maiores províncias que nós tínhamos ali, que era de São Marcos ali. Na época tinha milhares de pessoas que moravam ali tiveram que ser deslocadas. E nem todas quiseram ser deslocadas. Algumas ficaram ilhadas. Encontraram pessoas mortas, crianças, no colo da mãe, porque ficaram ilhadas e não quiseram sair dali. E foi registrado, no tempo que estava se enchendo aquela região pelo representamento da água, malária. Então, se a gente for olhar no mapa aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver meu cursor?
Sim. Sim. Aqui na nossa região também já foi registrado surto endêmico de malária. Não somente lá em cima, na região norte, não. Agora, infelizmente, lá é muito, tá bom? Então, hoje no vestibular, se perguntaram para vocês qual é a região endêmica no Brasil, é a região da Grande Amazônia. Em relação à distribuição global da malária, ela está relacionada ao hemisfério sul, tá? Ela pega toda a região amazônica, uma parte da América Central, pega uma parte do continente africano, da Ásia e da Oceania também. Então, ela está relacionada a um clima tropical, por causa até mesmo da sustentabilidade da produção, da reprodução, né, melhor assim dizendo, do anófeles, entendeu? O anófeles ele não consegue sobreviver a baixas temperaturas. Então, ele precisa de um clima quente e úmido. Nada melhor do que o clima amazônico, da região da África ou da região da Oceania também. E da Ásia, o sul da Ásia, né? E aí, pessoal, quando vocês vão olhar na literatura, existem várias espécies, né, do plasmódio. O falcíparo, o vivax, o malari, essas três espécies que estão mais avermelhadas aqui são as espécies que atingem o Brasil. A mais grave é o falcíparo, tá ok? É a que apresenta a forma mais grave da doença. O vestibular, ele não costuma a cobrar a espécie, não. Vocês têm que guardar o plasmódio. E aí, se caso cobrarem, são três: malária, vivax e o falcíparo. Vocês só dá o próprio nome. Se perguntar qual que é mais letal, tá? É a falcíparo. A malária, que lembra a palavra malária, né? Ela é letal, mas não tão maligna conforme a falcíparo, tá ok? Vamos lá, a transmissão do vetor, tá? Nós já falamos um pouquinho sobre agente etiológico, tá? Agora vamos falar do vetor. Novamente, tem a ordem, tem a família, subfamília, não importa para vocês aqui. No vestibular do Enem, o que cobram é o gênero. Então, o gênero desse mosquitinho aqui, tá? Está lá guardado, exposto no Museu de História Natural de Nova York, tá? É o Anopheles. E aí tem um detalhe importante, tá? Primeira coisa, somente os mosquitos fêmeas têm a capacidade de nos picar e transmitir o protozoário, ok? Aqui, inclusive, tem uma amostra do macho, mas somente as fêmeas têm essa capacidade aí. Existem várias espécies do Anopheles, mas de 50 a 80 que são capazes de transmitir o plasmódio. Não é uma informação muito importante para o vestibular, tá ok? Aqui sim, qual é a preferência do habitat, tá? Relacionado a esse mosquito aqui. Águas limpas, então ele não gosta de locais poluídos, senão, se fosse assim, São Paulo e Rio de Janeiro estaria lotado, tá ok? E ele pode se desenvolver em água doce ou em água saloba, tá ok? Então, para o desenvolvimento desse mosquito aqui, da larva dele, tem que ser água limpa, tá? Ah, pode ser parada, corrente em pouca velocidade, tudo bem, mas água limpa. Ninguém gosta de água suja desses insetos aqui, tá? Conforme eu disse, habitam regiões tropicais ou subtropicais, ao menos se tiver alguma cadeia que mude isso daí, tá ok? Nessa questão que eu falei para vocês aqui, onde a gente ouve até falar muito das ruínas de São Marcos, foram engenheiros alemães que vieram para cá fazer o projeto, mas tinha engenheiros de outros países também, então eles podem ter trago, e trabalhadores de outros países também, ter trago a doença para cá, e aí era um local propício para água parada, água limpa e parada, aquilo ali, se eu não me engano, é oriundo do rio Piraí, tá? Então, tinha toda uma situação propícia a ter essa doença aí. O inseto, tá, pessoal? A manipulação do inseto. Conforme eu disse para vocês atrás, em relação ao vetor, que é o barbeiro da doença de Chagas, tá? Esse mosquitinho aqui, o anófeles, ele pratica, né, a hematofagia. O que é hematofagia? Fagia é se alimentar, beber alguma coisa, comer, tá? Fagocitar. E hemato, né, vem de sangue.
Então, ele bebe sangue, ele se alimenta de sangue, ele tem um comportamento do metabolismo dele que necessita de sangue. Informações importantes. Mosquitos infectados com plasmódio têm menor capacidade de obtenção de sangue. Então, ele aumenta o número de tentativas para poder obter sangue suficiente para ele depositar os ovos. Diferente lá do barbeiro, que pica e deposita os ovos, tá? O anófeles não é assim não, pessoal. Ele tem os ovos dentro da glândula salivar, então quando ele pica, ele deposita os ovos e depois ele pratica a hematofagia, ok? Em relação à epidemiologia, tá? Como que acontece, como que a doença se desenvolve no ser humano, como que isso tudo está acontecendo no nosso mundo. Mais de 100 países têm um registro da malária dessa forma endêmica. Metade é na África subsaara, conforme demonstrado no mapa lá, abaixo do deserto do Saara, porque aí sim é uma região propícia ao desenvolvimento da malária. Hoje nós registramos em torno de 300 a 500 milhões de casos por ano no mundo inteiro. 90% das mortes causadas pela malária acomete crianças menores de 5 anos. E na hora que for mostrar o porquê ali, vocês vão entender. Novamente, comparando com a doença de Chagas, a malária também deixa complicações clínicas severas, incluindo problemas cognitivos, distúrbios de comportamento, epilepsia, além de problemas de visão, audição e fala. Infelizmente, pessoal, diferente do Covid, que acomete, e graças a Deus, mais pessoas adultas, a malária não, ela não escolhe quem ela vai atingir, não. Como as crianças são mais frágeis, tende a ser um pouco mais frágeis, né? As crianças, infelizmente, estão entre o grupo maior que vem a óbito devido a essa doença. E aí, pessoal, como que acontece esse ciclo aqui? Porque tem um monte de palavra do lado de vocês. A principal relação, tá, da malária é no tipo de célula que nós temos no nosso organismo. Olha só, nosso tecido hematológico, ele é dividido entre sangue, tá? E quando você colhe um pouquinho de sangue, deixa ele paradinho lá 1 hora, ocorre uma sedimentação. Então, as células baixam e o soro fica em cima, fica branquinho em cima e vermelhinho embaixo. Dentro desse vermelhinho tem uma linha branca em cima. Então, o que é isso que eu estou falando? Que são os elementos configurados ou figurados do sangue. Tem as plaquetas, todo mundo já ouviu falar, que são fragmentos de células, tá? Tem os leucócitos, que são as células de defesa, nossa, tá? E tem as hemácias, que são células bicôncavas, anucleadas, não tem núcleo, tá? E elas são responsáveis por fazer o transporte do oxigênio e do gás carbônico. Dentro dela tem uma proteína junto com um tetrâmero de ferro que nós chamamos de hemoglobina. Essas células são muito importantes no nosso organismo, porque ela é o que leva o oxigênio até nossas células, tá, do pulmão às nossas células, e depois transportam de volta o gás carbônico até os pulmões. Sem elas, pessoal, não há sobrevivência. Então, pessoas com anemia, elas têm uma patologia severa, têm dificuldade para várias coisas. Uma pessoa anêmica, ela não consegue fazer exercício, porque ela cansa rápido, tem falta de ar. O cérebro, a questão da memória, funciona devagar. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Para a gente poder entender o ciclo, tá? Eu coloquei em vermelho o que é importante para vocês, tá? E assim, esse slide aqui já está lá na plataforma para vocês, tá bom? Então, o que é importante para vocês? Vamos lá. A entrada na circulação dos esporozoítas ou esporozoítos. Isso ocorre quando o anófeles aqui, ó, pica a nossa pele, tá ok? Então, essa fórmula aqui do protozoário, tá? Ele que entra aqui dentro, tá? E em torno de 30 minutos depois que ele picou a nossa pele, ele se dirige até o fígado. E dentro do fígado nós temos as células hepáticas, que nós chamamos de hepatócitos. Então, ele invade essas células, tá? Que nós chamamos de hepatócitos, e se modifica, tá? Formando um outro tipo, tá? De protozoário, outra forma de protozoário da malária, que é os merozoítas. Esses merozoítas, eles rompem, tá, essas células hepáticas, então eles fazem lesões no fígado, tá,
e cai na circulação. Cada espécie é de uma maneira. Não importa isso para vocês, não. Tá ok? O que importa é esporozoítos é a forma que o Anopheles inocula, tá, o protozoário na nossa corrente sanguínea. Merozoítos, tá, é o que ocorre depois da invasão das células hepáticas, os hepatócitos, e depois que são rompidas. Eles caem na corrente sanguínea de novo, e aqui sim é a parte mais importante que vocês têm que guardar, tá? Esses merozoítos, eles invadem as nossas células sanguíneas, tá? As hemácias, que são essas células aqui, ó, vermelhinhas aqui, e transformam numa outro tipo de... ainda é o anófilo ainda. Ainda plasmódio, desculpa ainda. Tudo isso aqui é plasmódio, é só a forma deles, tá? É o plasmódio em forma de esporozoítos, o plasmódio em forma de merozoítos, e depois, quando invade, tá, as células vermelhas, nossa, aqui as hemácias, eles se transformam nos trofozoítos, tá? Trofozoíta é a forma, trofozoíto é como que ele está lá dentro, tá? E aí, ele vai romper essa hemácia, caindo na corrente sanguínea de novo, contaminando as hemácias. Quando rompe essas hemácias aqui, pessoal, nós perdemos uma quantidade de célula. Esse que é o grande problema da malária. Ela danifica o fígado? Danifica, tá? Levando uma doença que nós chamamos de hepatomegalia. Mas a pior ataque dela são nas nossas células vermelhas. Porque se eles destroem as minhas células de transporte de gases, como oxigênio e gás carbônico, como que eu faço isso? Vai faltar oxigênio nas minhas células. Por isso que eu fico pálido, por isso que tem demência cerebral, porque não chega oxigênio lá dentro. E por que eu tenho febre? Porque quando esses trofozoítos rompem as hemácias, sai um monte de coisa lá dentro que nós chamamos de citocinas. Essas citocinas são identificadas no nosso organismo como um agente invasor. E aí, o nosso organismo, como uma resposta do nosso sistema imunológico, entra em estado febril. E é febre alta, tá? Febre vai lá para 38 a 41 graus. Então, como que ocorrem as manifestações clínicas, tá? Dores musculares, sudorese profunda, que é suor, fadiga, dores, que é uma dor no corpo inteiro, febre alta, dor de cabeça, calafrios e tremores, náuseas e vômitos, inchaço do baço e do fígado. Se vocês forem ver filmes que falam da Amazônia, geralmente tem alguém lá sofrendo pela malária lá. Alguém febril, alguém com vômito, tá? Alguém com fadiga, e aí ele já sabe que esses são os sintomas da doença. Então, em alguns pacientes aparecem sintomas prodrômicos, vários dias antes dos paroxismos, que é o ápice da doença, quando a doença atinge o seu maior pique. Então, ele começa com náuseas, vômitos, fadiga e anorexia. Tá? E depois vem o período de infecção, que é a fase sintomática inicial, caracterizando por mal-estar, cansaço e mialgia. Tratar da malária, pessoal, lembra que eu falei da doença de Chagas, que é muito difícil você imaginar que um paciente possa estar com isso. Aqui na nossa região, tá? Em todo o Sudeste, para ser sincero. Tá? Agora, quando a gente vai para a Amazônia, nós vamos para a Amazônia e chega no pronto-socorro lá com esses sintomas, lá não, os médicos já sabem que é uma doença endêmica, então lá ele pode se pensar. Você pode olhar que tem alguns sintomas que confundem até com dengue, tá? Com febre amarela, mas depende muito de você saber qual região que está. Aqui é muito difícil dar um diagnóstico de malária. Parecendo com sintomas disso, nós vamos desconfiar que pode ser dengue. Mas lá no centro amazônico, o primeiro diagnóstico é malária. Tá? Os padrões clínicos, inicia-se por, como eu disse para vocês, calafrios, tremores generalizados com duração de 15 minutos a 1 hora. E aí você faz aquela fase febril, que vem com muito suor, dor de cabeça, e aí o engraçado que é o seguinte, depois baixa. Mas é por quê? Porque esse estado febril, essa sudorese, ocorre quando eles estão rompendo as hemácias. Então, rompeu e não rompe todas, rompe uma quantidade de hemácia, você tem todos esses sintomas, e aí seu organismo vai começando a se recuperar, porque a gente vai produzindo hemácia o tempo todo. Nosso tecido hematopoético, que fica dentro dos ossos longos, tá? Que é a medula óssea, tá? Ela vai tentando recuperar o organismo, aí alivia o sintoma. Daqui a pouco, os protozoários invadem de novo as hemácias, destruindo, e aí vai chegar um momento que o organismo não consegue mais produzir hemácia suficiente.
e aí o paciente vem a óbito. Conforme eu disse para vocês, a malária na região extra-amazônica. Então, a região amazônica, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, todas essas áreas aqui, pessoal, são áreas endêmicas, tá? Na verdade, é onde que ocorre a maior gravidade. Tem que se tomar um cuidado muito grande, principalmente os viajantes, tá? Quem mora lá já sabe os cuidados que precisam ter em relação a essa doença. Por quê? Eu vou entrar no diagnóstico e depois eu volto para poder falar o porquê, tá? É importante também a gente saber como que se descobre que um paciente está com malária ou não. Lembra que na aula passada eu falei para vocês, a gente pega uma gotinha de sangue para a doença de Chagas, tá? Mas é muito parecido, a gente pega uma gotinha de sangue, tá? Joga um corante, tá aqui, ó, a lâmina, isso aqui é uma lâmina de vidro, uma gotinha de sangue, a gente joga um corante, leva ela no microscópio, aumenta 100 vezes a lente e observa, tá? Aqui a gente está vendo os leucócitos, tá? Esses aqui são leucócitos, esses azulzinhos maiores aqui, os leucócitos são células maiores do que as hemácias. E aqui dentro a gente olha as hemácias, esses pequenininhos aqui. E aí, é claro, tem que aumentar bem, essa é uma figura que está mais distante, e ver se essas hemácias estão ecludidas ou não, estão rompidas. Se estão rompidas, a característica é a malária. Se você está em hospitais mais sofisticados, pessoal, aí não, existe kits, igual a gente faz o teste para Covid, que você faz um antígeno lá, aí não, você colhe o sangue, dá a gotinha, tem um teste e identifica até qual é o tipo que pode ser. Mas nem todo lugar da Amazônia a gente consegue fazer o teste rápido. Então vai depender muito do cara que está no laboratório lá, que é o biólogo, o biomédico, o farmacêutico, saber fazer esse diagnóstico aqui para poder tratar. E aí, medicamento. Ah, Saulo, eu preciso decorar o medicamento? Duvido, nem eu sei. Não tem que decorar medicamento para malária, não. Mas qual é a informação importante para vocês aqui que eu disse lá no começo da aula? É a danada da cloroquina. A cloroquina, ela serve para protozoários. Pessoal, cloroquina não serve para vírus, tá? Por isso que a cloroquina não serve para COVID. Cloroquina serve para tratar protozoários. Não, e o mais engraçado é o seguinte, nem serve para poder tratar todos os tipos de malária, tá? Agora, para a malária, ela já é utilizada há bastante tempo. Quem usa cloroquina para COVID, olha só para vocês terem uma ideia, usam 400 a 450 miligramas, 3 vezes a mais, tá? Nessa taxa aqui, de 150, o paciente já tem que ser monitorado, porque pode levar a taquicardia, entendeu? Mas 450 é muito pior, entendeu? Então, porque a gente sempre vai falar, mas é um remédio usado para malária há tantos anos? Sim, tá? Usado para malária, uma quantidade pequena. Ah, mas eu poderia usar isso aqui para coronavírus? Não, pessoal, não poderia, porque ele não serve para nada, para poder combater o coronavírus, tá bom? Saulo, mas eu recebi uma notícia no WhatsApp que fizeram estudos fora do corpo humano e aí matou. Aí sim, pessoal, olha só, se você pegar uma cultura de vírus e jogar cloroquina vai matar. Se eu pegar essa cultura de vírus e jogar detergente, também vai matar. Se eu jogar álcool, vai matar. Se eu jogar Coca-Cola, vai matar. E foi o que a doutora Luana falou. Se eu pegar essa cultura e botar no micro-ondas, também vai matar. Mas uma coisa é fora do organismo, outra coisa é dentro do organismo. Entendeu? O organismo tem um monte de coisas que pode modificar tudo. Mas tá aí uma pergunta que pode cair para vocês no vestibular. A profilaxia, pessoal. Como que você evita o contato com a malária? Não tem como você lá destruir a floresta amazônica, entendeu? Primeira coisa, a gente tem que respeitar o habitat do anófilis. Então, aquela região, se é uma região endêmica, eu tenho que tentar me cuidar. Então, se eu vou fazer um percurso dentro da floresta, eu já vou saber que eu tenho o risco, tá, de contágio, ser contaminado, né? Picado pelo anófilis e me transmitir o plasmódio. Então, essa é a primeira coisa. O segundo, tá, é usar repelentes, dormir de mosquiteiros, telas telas nas portas, na janela. Cuidado muito maior no período noturno, porque nós sabemos que quando o indivíduo lá, o anófilis, a fêmea, sai para poder fazer a hematofagia, tá? E, dependendo como que for, existe até alguns medicamentos que possam se evitar. Aí sim, pessoal, olha só,
Vamos pegar um soldado que vai fazer um treinamento na floresta. Se o médico lá do exército resolver que ele quer usar hidroxicloroquina para tentar, caso esse paciente seja picado, esse soldado seja picado e não desenvolver a doença na sua forma aguda, isso é uma coisa, entendeu? Mas não serve para COVID, perfeito? Reduzir, continuando aqui na questão coletiva, controle, reduzir a incidência de doença em determinadas áreas. Na verdade, pessoal, como que eu vou reduzir? É muito complicado. Na verdade, é assim, quanto mais eu tratar os pacientes, aí sim eu consigo reduzir. Porque se eu estou com a forma infectante da doença e vem um anófilis aqui que está saudável e pica, tá? Ele vai ficar, o anófilis vai ficar doente e vai, a próxima pessoa que picar é transmitir. Então, o que o Ministério da Saúde deve fazer? Chegou no postinho, tá com sintoma, isola essa pessoa, tá? Não é isolar igual a Covid, não, tá, pessoal? Isolar é modo de dizer. E trata ela para que a forma infectante dela não se desenvolva, tá? E não deixe esse mosquito, quando picar, se contaminar e depois contaminar outras pessoas. Medidas de combater o vetor, já foi dito também. Medidas de combater as larvas com água parada. Agora eu falei, não tem como você não vai combater um rio. Agora, um local, no seu terreno, com água limpinha ali, parada, porque está empoçada, aí você tem que tomar um cuidado sim, tá? Medida de saneamento básico também, como eu disse, o anófilo não gosta de sujeira, tá? Mas nem todo rio poluído, ele está completamente poluído. Às vezes está com um local ali com água mais parada, a água tem condições de reprodução, e o mais importante de todos é tratar os doentes, tá ok? Perfeito. Vamos fazer uns exercícios aí, pessoal? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Ok. Beleza? Tá todo mundo aí? Conforme eu fiz todas as outras aulas, vamos fazer uns 3, 4 exercícios, tá? E ficam lá para vocês estudarem depois. Alguém tem alguma dúvida aqui? Posso começar o exercício? Pode, professor. A Laís Gate perguntou aqui no chat. Eu não vi, desculpa, porque estava a apresentação tomando tudo. Deixa eu ver aqui. Tá, isso. Tá. Supondo que aconteça a erradicação desse mosquito, isso causaria um desequilíbrio ecológico muito grande. Quem perguntou? Laís, não é? Laís, olha só. É uma pergunta muito difícil de se tratar, porque olha só, na verdade, toda vez que a gente entra no meio ambiente e altera qualquer ser que ali existe, olhando por essa linha de pensamento, tá, nós poderíamos sim causar, tá, algum desequilíbrio. Então, assim, teria que realmente estudar a linhagem do Anopheles para saber se ele tem algum predador específico dele, entendeu? Para poder ver se a gente causar a destruição deles, se isso poderia prejudicar alguém, algum sistema. Só que lá atrás, olha só, há uns 5, 6 anos atrás, o pessoal da Fiocruz, eles fizeram um trabalho que eles começaram a mudar geneticamente, tá, as fêmeas, tá, de modo que as fêmeas passassem a se tornar inférteis. Então, ela não iria se reproduzir. Então, foi um trabalho que a Fiocruz começou a fazer para que pudesse causar a destruição desses mosquitos aí. Eu acredito, Laís, que no caso do Anópolis, para que essa pesquisa fosse aprovada e colocada em prática, foi feito um estudo específico e verificou que com a destruição, tá, dessa espécie ou desse gênero, conforme o tratou, não alteraria o sistema do meio ambiente. Mas eu prometo dar uma pesquisada um pouco melhor e trazer essa resposta para você. A minha opinião, tá? A minha opinião, baseada nessa pesquisa da Fiocruz e nesse tipo de solução que eles estão dando, é que não alteraria, tá? Mas eu prometo para você me aprofundar um pouquinho mais e trazer essa resposta para você. Estão combinado? Mas foi uma boa pergunta, sim. Podemos continuar? Então vamos lá, vou compartilhar de novo. Podemos sim, professor.
Estão vendo a minha tela de novo, pessoal? Sim. Tá, vamos lá. São questões tiradas do Enem, tá ok? A malária é uma doença grave causada por protozoários e transmitida pela picada de um mosquito do gênero Anopheles. Conforme eu disse para vocês aqui, ó, tratado pelo gênero. Essa doença apresenta como principal sintoma a febre intermitente, que vai e volta, que ocorre no momento do rompimento das hemácias. Beleza. Assunto tratado em aula com vocês. Marque abaixo a alternativa que indica corretamente o gênero do protozoário responsável por causar essa doença parasitária. Vai lá, pessoal, coloca a resposta no chat, fazendo favor. Um minutinho. Ok? Vamos lá. Resposta letra A. Malária causada por 4 protozoários do mesmo gênero. Plasmodium vivax, falciparum, malária e ovale. Então, a resposta é aqui a letra A. Perfeito? Posso passar para 2? Pode sim, professor. Pode, professor. Beleza. Porque eu não consigo enxergar o chat, tá bom, pessoal? Eu estou aí confiando na voz de vocês. O texto de João Guimarães Rosa, tá, descreve as manifestações das crises paroxíticas da malária em seu personagem. Essa se caracteriza por febre alta, calafrios, sudorese intensos e tremores, com um intervalo de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie do plasmódio. Essas crises periódicas ocorrem em razão do quê? Tá? Primeira coisa, dependendo da espécie. Mas ele não está me perguntando qual é a espécie aqui. Ele quer saber por que essas crises ocorrem. O que acontece no nosso organismo que essas crises ocorrem. Então, ele fala lise das hemácias. Lise é de destruição. Tá? Então, o plasmódio está lá dentro, paf, causou a destruição, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. B. Invasão das hemácias por merozoítos com maturação até a forma esquizonte. C. Reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. D. Liberação de merozoíto dos hepatócitos para a corrente sanguínea. E E. Formação de gametócitos dentro das hemácias. Pessoal, pergunta difícil essa. Eliminam aquilo que não tem nada a ver. Tá? Nós vimos ali que a febre alta, o calafrio, os temores acontece devido a uma coisa que acontece nas hemácias. Então, vão aqui eliminando aquilo que não tem nada a ver com as hemácias. Fazem um X aí, menos uma, menos outra, e responda no chat, fazendo favor. Se não quiser responder no chat, pessoal, responde na folhinha de vocês aí mesmo, não tem problema nenhum, tá? Resposta letra A. Lise das hemácias, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês. Isso ocorre com a destruição das hemácias, o rompimento das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Na verdade, pode ser chamado de toxinas também, tá ok? Mas a resposta aqui é a letra A. As outras, não é a invasão de hemácias por merozoítos, não é reprodução sexuada, tá? Não é dentro dos hepatócitos, é a destruição, o rompimento. Lise vem de rompimento das hemácias, ok? Posso ir para a terceira? Show, professor. Pode sim. Pode. Vamos lá. A malária continua sendo um dos principais problemas de saúde pública do mundo, ceifando cerca de 2 milhões de vidas anualmente. O sintoma clássico da doença são as febres periódicas. Considerando o ciclo de vida do parasita no homem, em que fase infecciosa e por que inicia os sintomas clássicos de febres periódicas? Novamente, tá? Pergunta do Enem também. Então vamos lá. Esporozoítos e a febre é o resultado da multiplicação do fígado. Besteira, não é isso? Cortam fora. Merozoíto e a febre é o resultado da ruptura das hemácias após a divisão do parasito. Opa, ruptura de massa? Pode ser. Merozoíto e a febre é o resultado da multiplicação do fígado.
Já sabe que febre não é a do fígado. Corta aqui também. Esporozoítos e a febre é o resultado da ruptura das hemácias após a divisão do parasita. Opa, ruptura de massa, estou entre a ruptura aqui e a ruptura aqui. Tanto na fase dos esporozoítos quanto dos merozoítos, com febres encadeadas tanto pela ruptura de células hepáticas quanto as hemácias. Só que aqui tem algo diferente. Esporozoíto é lá atrás, quando está entrando. Qual que é a resposta? Opa, até eu errei, desculpa. Esporozoíto e a febre é o resultado da ruptura das hemácias após a divisão do É isso mesmo, a letra D, pessoal, foi mal. Tá. Ok, então você vê que até eu me perco às vezes, né? Uma questão complicada e puxada pelo Enem. Então, deu para entender direitinho, pessoal, a questão? Pessoal, por que é o esporozoito mesmo? Na verdade, olha só, pessoal, olha só, vou voltar aqui, ó. Eu acho que eu marquei errado na resposta, tá aqui, ó. São os merozoítos, tá bom? Os trofozoítos, olha só. A invasão das hemácias pelos merozoítos, aí ele tem a forma trofozoíta, tá? Então aqui, nessa questão aqui, ó, não é a letra D, tá? É a letra B. Vocês corrijam ali para mim fazendo favor, tá ok? Até eu marquei errado aqui. Perfeito? É bem confuso mesmo, né? É bem confuso mesmo, os nomes para poder gravar tudo, igual eu te falei. É tanto nome que você vai colocando por eliminação, tá? E aí eu marquei a letra D, mas não é a letra D, é a letra B, tá ok? Então, na hora da prova, por ser nomes complicados, que a gente tem que gravar, tudo, vão por eliminação. Vocês eliminam essa, tá? Elimina tudo que fala da questão do fígado aqui, e aí eu fiquei realmente entre a D e a A, mas aí eu marcaria a D e a B, eu marcaria a letra B. Perfeito? Vou parar aqui agora. Tá? Essa no site você só corrige essa última questão aí, por gentileza, tá? E eu vou ficar devendo para a Laís ainda uma resposta mais completa, tá? Em cima dessa pesquisa da Fiocruz, tá, Laís? Eu vejo direitinho e vou mandar para você. E depois você manda para a turma aí, eu boto lá no grupo direitinho essa pesquisa aí, tá bom? Vou interromper a gravação.